Bom dia, nação quadrangular, paz seja convosco. Estamos hoje no nosso 32º dia dos nossos 40 dias de milagres e que bom ter todos vocês aqui junto com a gente agora, ao vivo, nesse momento, aqueles que vão assistir depois. Nós estamos animados, estamos felizes, já temos ouvido o que Deus tem feito na vida de milhares de pessoas dentro desses 40 dias, porque nós realmente cremos que o tempo de milagres não acabou, os milagres são para os nossos dias, porque nós temos essa promessa tão linda em nosso Deus, que também é o lema da nossa igreja, que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Então, os milagres também são para os nossos dias, porque Jesus, ele é o mesmo, e ele continua operando, e que bom estarmos aqui para aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Não sei se você já está aí, com a sua Bíblia na mão, talvez o seu cafezinho aí, e junto com a palavra de Deus, nós podemos ter realmente um dia muito abençoado. E antes da gente começar aqui, quero só deixar aqui alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer e parabenizar todo o nosso Conselho Nacional, diretores, por essa iniciativa. Agradecer a vida do pastor Mário, pastora Bianca, todo o Conselho Nacional, por essa oportunidade de poder estar aqui ministrando a palavra de Deus. Quero agradecer o Henrique também, que está aí, o pessoal da técnica, todo o pessoal da comunicação. Vocês realmente são uma bênção. Eu sou o pastor Daniel Giardini, sou pastor aqui na igreja Iaique Guatemi, na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, e também coordenador nacional dos nossos jovens quadrangulares da nossa geração forte quadrangular. Mas vamos para a nossa palavra, para a nossa meditação hoje. Hoje nós vamos falar sobre a cura dos 10 leprosos. Eu sei que é uma história muito conhecida. Se você já está um tempinho na igreja, você certamente já ouviu muitas ministrações sobre esta história. Geralmente, quando nós falamos sobre a história da cura dos 10 leprosos, sempre trazemos ali um sentido, vamos para uma área de gratidão. No finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre gratidão, não tem como, mas eu sei que também tem muitas outras verdades e ensinamentos nessa história. Eu sei que a gente já conhece, mas não tem como. Vamos ler rapidinho o texto bíblico, se você quiser acompanhar comigo, livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos que pararam de longe e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Assim que os viu, disse-lhe Jesus: ide e mostrai aos sacerdotes. Aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E prostrando-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, deu-lhes graças. Era ele um samaritano. Jesus perguntou-lhe: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então disse-lhe: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Nessa história nós vemos aqueles homens, 10 leprosos. Sabemos que toda a dificuldade de viver naquela situação, naquela época, com esta doença, nos dias atuais já é terrível, imagina aquela condição, mas todas as dificuldades de ter essa doença, provavelmente a principal delas era o isolamento. A lepra é uma doença altamente contagiosa. Quando uma pessoa era diagnosticada com essa doença, ela tinha que ser excluída de todo o convívio social, da sua família, do seu trabalho, da vida religiosa, não podia ir à igreja, não podia fazer nada. E isso trazia um grande isolamento. E muitas vezes nós passamos por certas lutas em nossas vidas, que realmente produzem em nós um grande isolamento. Às vezes pode ser, no caso como esses leprosos, um isolamento físico. Às vezes passamos por um período de doença, de enfermidade, que nós precisamos nos afastar para tratar daquela doença. Alguns podem ser que passem até mesmo por uma deficiência física, seja essa deficiência originária, talvez o próprio nascimento, ou de um acidente que uma pessoa passou, algo aconteceu. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos em nossas lutas e nossas adversidades. Às vezes não é porque nós não temos pessoas que nos amam, mas às vezes certas dificuldades que passamos, elas são tão pessoais que, mesmo tendo pessoas que nos amem, muitas vezes elas não conseguem compreender. Às vezes elas não conseguem entender aquilo que está acontecendo. Pode acontecer, às vezes, com casais. Quantos casais têm um sonho de ter filhos e tem ali uma limitação, a esterilidade ou a infertilidade,
e eles estão vendo os seus amigos se casando e tendo os filhos, e muitas vezes há aquele sentimento, parece que eu estou ficando para trás. Às vezes acontece com jovens, nós vemos quantos jovens e adolescentes apaixonados por Jesus e tomam uma decisão de viver uma vida consagrada e olham os seus amigos ao seu redor numa vida promíscua, atolados no pecado, e quantas vezes não é tão fácil assim a gente se sentir diferente no meio das outras pessoas. Queremos ver uma vida consagrada a Deus, enquanto aqueles que estão ao redor parece que estão ali fazendo tudo que vem à tona, que tem vontade de fazer. Às vezes esse isolamento, um isolamento profissional. Estamos ali nos dedicando, mas parece que os olhos do chefe estão cegos, eles não reconhecem a dedicação, aquela promoção que nunca chega, às vezes um isolamento de ideias, você tem ideias diferentes, você tem sonhos diferentes, e às vezes você se pergunta, parece que ninguém está enxergando isso, parece que ninguém consegue entender essas coisas, e quantas vezes no meio de tudo isso, nós sentimos diferentes, sentimos que estamos sozinhos. Não podemos também, claro, deixar de falar que na vida cristã, às vezes há certos momentos que parece que até Deus nos abandonou. Parece que Deus esqueceu de nós. Parece que Ele atende a oração de todas as outras pessoas. E parece que as nossas orações não passam do teto da nossa casa e elas não chegam ao céu. Mas nós devemos lembrar que a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé. Ele não vive por aquilo que ele enxerga, ele não vive pelos sinais, ele não vive pelas aparências, ele não vive pelas circunstâncias que ele pode enxergar com os olhos naturais, mas ele enxerga com os olhos espirituais. E por mais que possa parecer que você esteja sozinho, que ninguém compreende, que você está cuidando da sua casa sozinha e ninguém valoriza o que você faz, que ninguém enxerga o que você faz, lembre-se, você tem um Deus que está enxergando você. Jesus está vendo você. Jesus viu aqueles 10 leprosos. Aqueles leprosos que viviam isolados, mas eles encontraram Jesus. Os olhos de Jesus nunca estão longe de nós. Jesus nunca deixou de olhar para você. Você não está esquecido pelo seu Deus. Nessa manhã, quando você acordou, Jesus já estava olhando você. Até mesmo quantos cabelos, talvez você foi pentear o cabelo hoje e caiu ali um punhadinho de cabelos, ele sabe exatamente, ele te conhece, ele te vê. Assim como aqueles leprosos foram até Jesus, vá até Jesus. Ele está te enxergando, ele está te vendo. Ore a ele. Aqueles homens clamaram a Jesus e eles pediram aquele milagre, aquela cura, por isso não deixe de orar. Não deixe de falar com o Senhor Jesus. Quando nós vamos orar, nós temos que crer que Ele está nos ouvindo. É pela fé. Nós cremos, não é pelo que eu estou sentindo, não é porque aquilo que parece que Ele não está me vendo, não. Ele disse, Ele já nos prometeu que toda oração feita no nome de Jesus seria atendida. Ele está te vendo, Ele está ouvindo o seu clamor. Então, ore com esta fé. Ore também crendo no poder, que Ele é o Deus do impossível. Ele tem o poder de tornar o impossível no possível. Ele pode te curar, Ele pode te libertar, Ele pode mudar a sua situação. Creia que não há nada que Ele não possa fazer, mas também creia no seu amor. A doença daquela lepra daqueles homens era uma doença que fazia todo mundo se afastar deles, mas Jesus não se afastou. Jesus, Ele ama você. Nós recebemos as bênçãos de Deus, não é por merecimento, mas é pela sua graça, e a graça é um favor que nós não merecemos. As bênçãos de Deus são como uma herança. Quando alguém recebe uma herança, ela não recebe a herança porque ela mereceu, ela recebe a herança porque é um direito dela. Assim, Jesus conquistou no Calvário todas as bênçãos, é direito nosso. Tome posse dessa bênção de Deus na sua vida, da cura do Senhor sobre você, da restauração, da libertação, de portas sendo abertas. Ele ama você, Ele se importa com você. Preste atenção nisso, tome posse dessa palavra. O que é importante para você é importante para Deus. O que é importante para você, Deus também se importa, Ele se preocupa com você. Então, ore a Ele, Ele está apenas uma oração distante de você. Obedeça também a Deus. Jesus deu uma ordem. Vão e se apresente ao sacerdote. É importante entendermos que quando eles foram, eles não estavam curados ainda. Foi no trajeto que eles foram curados. Mesmo estando na situação difícil, não pare. Nós somos abençoados e curados em movimento. Continue servindo a Deus, continue fazendo o seu melhor, continue se dedicando
ali no seu trabalho, continue consagrando a sua vida, parece que nada está acontecendo, mas na hora certa Deus vai revelar o seu poder. Continue em movimento. Enquanto eles iam, eles foram sendo curados. Mas como nós também falamos que íamos falar sobre gratidão, mas ao final, essa história não tem como a gente não falar sobre um coração grato. Seja um coração grato. Jesus ficou impressionado com a gratidão daquele único que voltou. Aquele samaritano, provavelmente ele era o único samaritano no meio daqueles 10 leprosos. Já vivia uma vida diferente da lepra, não é diferente por ser samaritano, mas ele voltou para agradecer. A gratidão é uma virtude daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Por isso, agradeça a Deus, peça para Ele abrir os teus olhos. Talvez hoje você olhe a sua vida e pense assim, eu não tenho muito que agradecer, não. Talvez os teus olhos estão fechados por tantas lutas e dificuldades, mas se você pedir, Espírito Santo, abre os meus olhos, você vai encontrar uma grande verdade. Tem mais coisas dando certo do que coisas dando erradas. Você tem mais motivos para agradecer a Deus do que motivos para ficar triste. Volte para agradecer. Aquele homem samaritano, ele voltou todo o seu caminho. Gratidão existe esforço. Demonstre sua gratidão a Deus, às pessoas, aos seus líderes. Aquele homem foi extravagante na sua gratidão. Muitas vezes nós somos extravagantes para pedir, somos tímidos para agradecer. Não, agradeça a Deus de forma extravagante e sempre guarde isso em seu coração. Pessoas gratas recebem mais. 10 foram curados, mas somente um recebeu algo a mais do que os outros 9. Porque quando aquele único voltou, a Bíblia diz que Jesus falou para ele assim, a tua fé te salvou. Pessoas gratas recebem mais do que os outros. Por isso, apesar de tudo que você esteja passando hoje, agradeça a Deus. Creia que Ele está te vendo, creia que Ele está vendo a sua vida, creia que Ele se importa com você. Ore com fé, continue em movimento e agradeça a Deus. Por isso, vamos encerrar esta live agora orando a Deus pelo nosso milagre. Mas vamos orar também agradecendo ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós chegamos em Tua presença através da oração. Nós cremos que o Senhor está nos vendo. Nós cremos que o Senhor se importa com a gente, porque aquilo que é importante para nós é importante para o Senhor. O Senhor está vendo cada pessoa aqui, Senhor. Quantas vezes muitos de nós estamos sentindo sozinhos em nossas lutas, que ninguém nos compreende, ninguém realmente sabe o que nós estamos passando. Mas o Senhor está vendo e o Senhor está se importando com a gente e faz com que essa mensagem chegue até cada um de nós. Nós oramos agora e clamamos, faça o impossível, faça o milagre, Senhor, na vida de cada pessoa agora, Senhor. E nós, ó Pai, continuamos nos movimentando em fé, te servindo, fazendo o melhor, dedicando a família, ao trabalho, dedicando àquele tratamento médico, porque cremos também que o Senhor pode usar a medicina. Vamos continuar em movimento, Senhor. E nós te agradecemos. Você pode levantar as suas mãos aí onde você estiver e simplesmente começar a dizer obrigado, obrigado, Senhor. Abra os meus olhos, ó Pai. Não permita, Senhor, que eu venha viver uma vida de reclamação e de murmuração. Eu te digo muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor é fiel. O Senhor nunca falhou, não falha e nunca irá falhar. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia, um ótimo sábado, para quem está no sábado vendo essa live, e continue firme os nossos 40 dias de milagres, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus abençoe a todos.